Olá, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é o 28º dia, também é o último dia da minha participação nesses vídeos. 40 dias de milagre. Qual é o milagre que você está vivendo? Qual é o milagre que você deseja viver? O texto base para o 28º dia está registrado em Mateus, no capítulo 14, no versículo 29. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Pedro era um homem muito corajoso, enquanto os outros discípulos achavam que Jesus era um fantasma. Ele desafiou, dizendo que se era ele realmente, que permitisse ir ao seu encontro, andando sobre as águas. Muitos se atêm ao fato de que Pedro começou a afundar quando sentiu a força do vento. Porém, se esquece de concentrar no milagre. Ele foi o único discípulo a andar sobre as águas. Para Pedro, e para nós também, pode parecer uma brincadeira do mestre surfando sobre as ondas do mar da Galileia. Mas tudo o que Jesus fazia era intencional. Pedro teve uma das maiores experiências da sua vida e os outros só observaram. Aqueles que necessitam e buscam milagres são pessoas que terão oportunidade de viver o sobrenatural, desfrutar o impossível, vivenciar o espetacular. Uma vida sem desafio também é uma vida sem milagres. E mesmo quando começou a afundar, foi ele também, Pedro, que experimentou o socorro de Jesus, que ao estender sua mão, trouxe Pedro para cima. Novamente, Pedro provou do milagre do socorro de Deus. Experimente vivenciar, viver, desfrutar o milagre. Esse texto é um texto desafiador. Muitos de nós, e eu já passei por isso muitas vezes, que esperamos e só esperamos que Deus venha em nosso socorro. Mas lembra aqui que esse texto ele fala muito sobre o processo do milagre. Ele fala muito. Primeiro, Pedro olhou e viu Jesus. Como o Marcos, como nós, eu e você, podemos ver Jesus através da palavra, através das Escrituras. Então, olhamos primeiro para as Escrituras, vemos as Escrituras. Gostaria de lembrá-lo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu olho para Jesus através das Escrituras. O segundo passo que Pedro fez foi caminhar, tomar uma atitude, tomar uma decisão, tomar uma ação. Eu e você lemos a palavra, olhamos para Jesus, o autor e consumador. Precisamos tomar uma atitude, tomar esta ação e a decisão de viver pela fé. No momento que Pedro começa a caminhar sobre as águas, o vento, as ondas, ele começou a afundar, porque ele parou de olhar para Jesus. Por que muitas pessoas fracassam na metade do caminho? Por que pessoas se sabotam? Pessoas não conseguem avançar? Porque começam a olhar para o problema, começam a olhar para as dificuldades e deixam de olhar por aquele que é maior do que todas as coisas, Jesus. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que você e eu, mesmo que nós olhemos para os problemas, olhemos para as dificuldades, no momento que nós
damos mais crédito para os problemas, começamos a afundar. Mas se nesse momento nós olharmos para Jesus e clamarmos pelo seu socorro, Ele estende as mãos e nos socorre. Então olha que interessante, ainda que eu e você, por algum motivo, começamos a afundar nos nossos problemas, se nós clamarmos por socorro, Ele sempre estará ali para estender as suas mãos, a sua poderosa mão, e nos dar o livramento. Pedro, ele viveu 2 milagres, como descreve o texto. O primeiro, por obedecer uma palavra rema do Senhor Jesus. Venha. E ele começa a caminhar e vive o milagre de andar sobre as águas. O segundo milagre do socorro de Jesus é quando ele clama por socorro ao Senhor Jesus. Então, observe que a primeira ação é ouvir e seguir a palavra. E se em um dado momento eu não resistir aos problemas, eu e você, e começarmos a afundar, o segundo milagre do socorro acontece. Mas se as pessoas, e existem muitas pessoas, que elas não avançam na fé, elas não dão o primeiro passo, elas não conseguem viver. Se ficam paradas, elas não vivem o milagre. Uma vida sem tomada de decisão, porque está escrito que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Eu gostaria de conduzi-lo ao Salmo 23, onde diz que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. E Ele diz que Ele prepara uma mesa, e Ele diz que Ele enche o cálice e o nosso cálice transborda. Então observe que ter uma mentalidade transformada, ter uma fé, consumir a palavra de Deus, saborear a palavra de Deus diariamente, ter uma vida de oração diariamente, isso te direciona a viver o que Deus preparou para você, a viver uma vida de milagre. O fato de você deitar e dormir e acordar já é um milagre, porque você é um campeão, é uma campeã, porque você foi chamado à vida. Imagine quantas pessoas deitam e não acordam. Imagina quantas pessoas não têm essa vida diária de oração, mas querem milagre. Eu quero chamá-lo e desafiar você que está me assistindo a viver um milagre. E o primeiro passo para uma vida de milagre é ter uma vida diária de oração, é ter uma vida diária de leitura da palavra. Somente dessa forma ficará mais claro para você o milagre. O milagre não é você sair andando sobre as águas de uma piscina ou de um rio. O milagre é você caminhar sobre as águas, sobre as ondas das dificuldades, sobre as ondas dos problemas, sobre as ondas das batalhas que vivemos. O desejo do meu coração nesse 28º dia é que venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, um tsunami do amor de Deus, um tsunami da unção do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E eu quero te desafiar a viver uma vida de milagre, a viver uma vida de sobrenatural, a viver uma vida de novidade de vida, a viver o novo de Deus. E você não vai viver o novo de Deus se você não cultiva uma vida de oração, se você não cultiva uma vida de leitura da palavra de Deus. Viver às margens é não fazer nada, mas viver ao que o texto de Ezequiel está dizendo, as águas profundas do Espírito Santo, aonde não dá pé, e você guiado pelo Espírito Santo, começa com uma vida diária de oração e uma vida diária de leitura da palavra. Vamos juntos viver o sobrenatural de Deus? Vamos juntos viver o milagre de Deus? Vamos juntos viver novidade de vida? Sabe como? Está registrado
através de uma fala do Senhor Jesus, que Ele diz que se eu e você, se nós concordarmos em alguma coisa e pedimos ao Pai, no nome de Jesus, qualquer coisa nos será concedida. Qualquer, Ele não está dizendo uma coisa específica, mas qualquer. Então, se eu e você, se nós concordarmos e orarmos, viveremos o melhor dessa terra e o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu te convido a viver esse sobrenatural, em nome de Jesus.